Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Bom dia. Ah, No horário que eu gravo ainda é pela manhã, às 11 horas. Hoje, dia 31 de outubro de 2023, o dia em que nós comemoramos a Reforma Protestante. Estamos celebrando dessa feita 506 anos da Reforma Protestante. E o que essa data importante tem a nos trazer à memória, ao coração, neste presente momento? Meus irmãos, nós vemos no contexto atual dos nossos dias um esfriamento quanto à fé cristã, um esfriamento quanto à mensagem da Bíblia, à Bíblia, à vida espiritual, ao zelo doutrinário, aos bons costumes, do povo de Deus. E esta mensagem da Reforma Protestante nos é importante, irmão, por algumas coisas que quero compartilhar com vocês. Primeiro, quando Martinho Lutero, lendo o livro de Romanos, ele foi despertado por Deus naquele versículo, o justo viverá da fé. Ele, no seu contexto, nos seus dias, ele estava vendo muitas coisas que, lendo como hábito leitor da palavra de Deus, ele não estava concordando, e ele estava vendo que a Igreja Católica, a qual ele era monge, né, estava praticando algumas coisas contrárias, muitas coisas, aliás, contrárias à palavra de Deus. Como eu cito estas que são cruciais, né? A salvação é pelo o mérito de comprar indulgências, né? As indulgências, elas, você comprando elas, elas adquiriam para aquela pessoa que a comprasse salvação, perdão dos pecados, tirava um parente próximo, um familiar do inferno e colocava ele até no purgatório, né, que seria um pré-inferno, um momento que a pessoa passaria para pagar os seus pecados, para depois então ser levada ao céu. E todos esses desvios doutrinários, esses desvios, abalou muito Martim Lutero, né? Eu falo com conhecimento de causa porque estudo muito sobre a pessoa de Martim Lutero, com quem me identifiquei muito, e a história da Reforma Protestante, o que levou Martim Lutero a romper, o seu relacionamento, as suas veias doutrinárias e também como cristão, sair daquela denominação por não concordar, e nos seus dias, enquanto ele era ali o padre, o pastor responsável tanto da cadeira da faculdade, da onde ele era professor, como da igreja, que ele era o padre, o pastor local ali em Wittenberg. Então, ele, em 2 dias, em alguns dias, não me lembro, ele prepara as 95 teses, que são 95 respostas contra os desvios doutrinários da Igreja Católica na época. Então, ele vai e coloca as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg. Para os irmãos terem ciência, estarem contextualizados, quando se tinha uma escola dominical, um exemplo, uma sala teológica, ou era marcado algum debate, naquelas épocas, os alunos de teologia da escola dominical da igreja, eles pegavam as pautas da reunião, as pautas do debate, ou a sua tese já formada, 95 teses, e ele colocava na porta da igreja, que praticamente era como se fosse o mural da igreja. E eles colocavam ali e chamavam quem tiver interessado ou pensasse o contrário para o debate formal, para uma discussão acadêmica. E foi exatamente isso que Martinho Lutero fez, colocando as 95 teses. Eu achei muito interessante esse fato histórico. E ele coloca ali na porta daquela igreja em Wittenberg.
em 1517, dia 31 de outubro. Por isso esse dia é tão importante para nós. E o que nós, de fato, celebramos? Um rompimento com a Igreja Católica? Não apenas isso, irmão, porque a Igreja Católica tem muitos desvios doutrinários, muitas coisas que nós não concordamos, né? Mas em muitas igrejas hoje está faltando a centralidade da verdadeira mensagem bíblica e a mensagem que corresponde, certo, na maioria, às bases da fé cristã. Somente Cristo, somente a fé, somente a graça, somente as Escrituras e somente a Deus toda a glória. Então, irmãos, os dia 31 de outubro de hoje, eu quero chamar a sua atenção aos retornos desta fé. E como nós faremos isso de fato? Eis aqui, irmãos, algumas coisas. Primeiro, lendo mais a palavra de Deus, se comprometendo em estudar mais a palavra de Deus. Todo o erro doutrinário de um herege, né, uma heresia, ela veio de distorções até piedosas, distorções até puras, até sem maldade daquela pessoa por não entender e não se aprofundar no estudo daquele determinado pensamento ou doutrina. E por ela ter achado a revelação, por não ler mais e não averiguar mais as Escrituras, ela acaba pensando somente naquilo que a mente dela foi iluminada, entre aspas, que Deus a iluminou, e sai propagando um ensino errado, um ensino incompleto, um ensino distorcido, que é o que nós chamamos na teologia de heresia. Então, lendo mais a Bíblia, nós corrigimos pensamentos errados, corrigimos aplicações erradas, corrigimos pensamentos equivocados. Então, nós precisamos retornar novamente à leitura sadia e sistemática da Bíblia. Segundo, nós precisamos voltar a estudar a Bíblia. Ler a Bíblia é uma coisa, estudar a Bíblia é outra coisa. Enquanto você lendo, você pode anotar duas coisas: o que Deus está lhe ensinando e as suas dúvidas, certo? Nas suas dúvidas, o que Deus lhe ensinou, você aprendeu, glória a Deus. Mas as dúvidas servem para ser anotadas e serem respondidas pelo professor de teologia, pelo pastor da igreja local. Se você é um hábito estudante da palavra de Deus, você tem livros, você tem tratados teológicos, teologias sistemáticas, compêndios, né, de apologia, né, apologética. Então você vai tirando as suas dúvidas. E eu deixo um conselho pastoral e professor também de escola dominical, teologia. Irmão, não sossegue enquanto você não tirar a sua dúvida. Não pare de averiguar, de pesquisar, de anotar até você de fato esgotar o assunto, certo? Que você está com dúvidas. Amém, irmão? Depois você prossiga o seu estudo e a sua leitura, depois de uma dúvida sanada, tirada, certo? De preferência, anote em cadernos de 10 e 20 matérias, pelo menos ao tempo que passar, você leu a Bíblia, estudou aquele versículo, aquele livro, ao retornar no ano seguinte ou meses depois, você já está registrado a sua dúvida e a resposta. Terceiro, leia livros cristãos, certo? Livros de autores de Deus, homens de Deus, compromissados com o ensino da palavra, que não vai passar, irmão, o que Deus lhe revelou, o que Deus deu a ele escreveu, ele averiguou em compêndios de teologia, ele comparou com o ensino da história da igreja, o que os apóstolos ensinaram, o que a Bíblia ensina acerca disso, o que os pais da igreja, Agostinho, Tertuliano, todos os pais da igreja, os pensadores, reformadores, inclusive Lutero, João Calvino, todos o que eles escreveram, você vai comparando, ele vai comparando, ou seja, é alguém que escreveu aquele livro, mas alguém compromissado de fato com o ensino da palavra de Deus, e não alguém que está escrevendo um livro para vender, para te enganar, para você comprar. Ele enriquece e você empobrece. Comprou coisa boa achando que era coisa boa, mas não era. Era um ensino distorcido, era uma coisa incompleta, inconclusa, né? Então, amados irmãos, são
esses conselhos que eu deixo para nesses 506 anos de reforma protestante, hoje, 2023, como nós podemos aplicar os ensinos da reforma, somente a graça, somente a fé. Irmão, ao ler a palavra, ao você ouvir um sermão, ao você pregar, ao você dar uma saudação na igreja, preparar um estudo, preparar uma aula de escola dominical, leia, estude, anote, prepare o seu sermão e pregue de acordo com as lentes da reforma. Somente a graça, somente Cristo, somente as Escrituras, somente a fé e somente a Deus toda a glória. Você vai pregar em cima desses pilares. Você vai reputar a glória a Deus, você vai apontar para Cristo. A salvação é somente por Ele, somente também pela fé, certo? E não por propósitos mirabolantes ou votos, né, dessas pessoas que não têm compromisso com Deus e andam, infelizmente, na inverdade, andam na mentira, né, irmãos? Então, desta maneira, corrigiremos. Se cada crente fizer isso, corrigiremos muitos erros doutrinários, morais, éticos, ministeriais que vêm ocorrido, infelizmente, na igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu deixo para você aqui do meu canal, é, esta palavra, esta reflexão acerca da reforma protestante, irmão, do que nós podemos aprender, né, com a vida de Martim Lutero, com a palavra de Deus, com esse evento tão importante que tem marcado a nossa geração e as gerações passadas, e creio em nome de Jesus que marcará as gerações futuras para a glória do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe ricamente em nome do Senhor Jesus.